Meu nome é Larissa, tenho 26 anos, e existe uma caixa de papelão cor de ferrugem que eu nunca consigo tirar da cabeça. Mesmo quando estou rindo, mesmo quando estou bem, mesmo quando a luz entra pela janela do meu apartamento de um jeito bonito, e eu penso que tudo vai ficar bem. Essa caixa ainda existe dentro de mim, com o cheiro de gasolina e de tempo velho que ela tinha, com o peso que ela tinha, com o que estava dentro dela. Mas deixa eu te contar onde eu estava quando encontrei. Era noite de sábado, 16 de março, meu aniversário de 26 anos. Eu estava parada no meio da garagem dos meus pais, com uma mochila no ombro, com a boca seca e as mãos geladas, ouvindo o barulho abafado do pagode que tocava lá dentro. O cheiro de churrasco tinha virado aquele cheiro de braseiro morto, de gordura fria, de fumaça que ficou depois que a festa acabou, ou depois que eu fui embora da festa. A lâmpada da garagem era aquela de soquete simples, sem cúpula, que balançava levemente quando alguém abria a porta de serviço do outro lado. Ela estava acesa, projetando uma sombra comprida minha na parede de concreto descascado. Eu não tinha chorado ainda. O meu corpo não tinha deixado. Quando a dor é grande demais, existe uma coisa que acontece no peito, como se uma tranca fechasse por dentro, silenciosamente, para proteger o que fica. Eu me sentia oca, como uma caixa de papelão vazia, como se alguém tivesse retirado todo o conteúdo de mim sem fazer barulho enquanto eu estava virada de costas. E foi quando eu vi a outra caixa. Estava atrás de 3 latas de tinta semi-desgastadas, cor de terracota. Aquela terracota desbotada de lata que ficou muito tempo guardada. Atrás de uma furadeira Bosch preta, com o cabo rachado que eu nunca tinha visto funcionar. Atrás de um saco plástico de supermercado cheio de ferramentas enferrujadas que pareciam nunca ter sido usadas. A caixa era pequena, do tamanho de uma caixa de sapato grande, mas de papelão mais grosso. Fechada com fita adesiva marrom, daquelas fitas que ficam amarelas e quebradiças com o tempo. Em cima da fita, com caneta esferográfica azul, alguém tinha escrito uma única palavra: guardar. Minha mão foi até ela antes que eu tivesse tomado qualquer decisão consciente. É assim que os instintos funcionam. Eles chegam antes da mente, antes do medo, antes da hesitação que a mente traria se tivesse chegado primeiro. Dentro havia um envelope de papel craft, já com as bordas ressecadas e onduladas. Uma certidão de nascimento dobrada ao meio, com o papel já amarelado de umidade antiga, o tipo de papel que dobrou e desdobrou vezes demais e ficou com aquelas marcas de vinco brancas. Um formulário de cartório com uma assinatura. Um envelope menor, amarelado, com o nome de um hospital impresso em carimbo azul desbotado. E o nome da cidade, Recife. Eu nunca tinha morado em Recife. Nunca tinha tido parentes em Recife. Nunca tinha visitado Recife. Recife era uma cidade que eu associava vagamente com praia e frevo, e aquelas fotos que aparecem no perfil de viajante do Instagram. Não com a minha história, não com a minha família, não com nada que tivesse a ver com a casa de 2 andares do bairro Água Verde em Curitiba, onde eu tinha crescido. Li o nome que estava na certidão. Não era o meu nome. Li o nome da mãe que estava listada. Não era Neuza Aparecida Ramos. Li a data de nascimento. Era a minha data. 16 de março de 2000. Li a assinatura no papel do cartório. Aquela caligrafia larga, levemente inclinada para a direita, com o L que parecia uma âncora e o H que tinha uma curvatura específica que eu tinha passado anos vendo em contratos e recibos e cartões de aniversário. Era a assinatura do meu pai. Humberto Ramos. Eu fiquei olhando para aquela assinatura por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 1 minuto. Pode ter sido 10. O barulho da festa lá dentro chegava abafado. Risadas, o som de prato sendo lavado, a voz do meu tio Geraldo dizendo alguma coisa em tom de piada, alguém rindo mais alto do que devia depois do 3º copo de vinho. Vida normal acontecendo do outro lado de uma parede, enquanto a minha vida estava sendo reescrita aqui, nessa garagem, com cheiro de gasolina e de tempo parado. Eu tirei o celular do bolso e fotografei tudo. Cada documento, cada folha, cada assinatura, cada carimbo. Fotografei com cuidado, com atenção, segurando o celular com as 2 mãos porque elas tremiam. Não o suficiente para borrar as fotos, mas o suficiente para que eu soubesse que meu corpo entendia o que estava acontecendo antes de mim. 13 fotos no total. Depois dobrei tudo de volta exatamente como estava. Fechei a caixa. Coloquei ela de volta atrás das latas de tinta na mesma posição exata, porque se havia uma coisa que eu sabia com certeza naquele momento, era que eu não podia deixar pistas. Ainda não.
Peguei a minha mochila, peguei o passarinho de madeira que estava no bolso lateral. Já vou te contar sobre ele. Apaguei a luz da garagem e saí pela porta lateral sem passar pela festa. Sem se despedir, sem olhar para trás. Andei 3 quarteirões antes de chamar o Uber. Fiquei na calçada, de pé, olhando para os meus pés no asfalto molhado. Tinha chovido mais cedo, e havia aquele reflexo das luzes de rua nas poças de água que deixa tudo parecendo uma cidade diferente, mais bonita e mais estranha do que é. O passarinho de madeira estava na minha mão direita, o bico apontado para cima, como se estivesse prestes a cantar. Ali, naquela calçada molhada, a 3 quarteirões da casa onde eu tinha crescido, eu entendi uma verdade que muda tudo, e ao mesmo tempo não muda nada, e ao mesmo tempo muda tudo de novo. Eu não tinha sido abandonada naquela noite. Eu tinha sido roubada muito antes. E eles estavam tentando apagar isso antes que eu descobrisse. Se essa história está te alcançando, se tem algo aqui que te toca de um jeito que você não sabe nomear completamente ainda, que te lembra de alguém, que te faz sentir que você precisa continuar, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Não de forma automática, não porque você foi treinado a clicar. Só se você achar que essa história merece. E me conta nos comentários de onde você está assistindo isso agora. Que horas são aí? Você está sozinho ou tem alguém do lado? Está deitado, sentado, na fila de alguma coisa? Eu quero saber. Sério. Deixa eu te levar de volta. Volta para março de 2000. Para uma casa de 2 andares no bairro de Água Verde, em Curitiba. Uma casa que cheirava a café passado pela manhã e a limpador de piso azul. Aquele pinho-sol com cheiro de lavanda que minha mãe, Neuza, aplicava toda sexta-feira de manhã, de joelhos, passando pano com movimentos longos e decididos, do canto para o centro do cômodo, como se estivesse varrendo algo para fora que não era poeira. A casa era bonita. Não rica, mas organizada, cuidada. Tinha plantas na janela da sala, um vaso de espada de São Jorge, um samambaia que quase nunca morria, uma begônia vermelha que minha mãe tratava como mascote. Tinha uma fruteira de madeira na cozinha que nunca ficava vazia, porque meu pai comprava fruta na feira toda sábado de manhã sem falta, mesmo no inverno, mesmo quando não havia dinheiro sobrando. Minha mãe, Neuza Aparecida Ramos, tinha 31 anos em 2000. Meu pai, Humberto Ramos, tinha 35. Eram casados há 7 anos quando eu cheguei. Bonitos juntos. Ela com os cabelos escuros e o sorriso que era de verdade quando era de verdade. Ele com aquela postura de quem tinha crescido sendo chamado de responsável desde cedo. O filho mais velho de 4 que aprendeu a segurar o queixo mesmo quando o queixo queria cair. Eles tinham tudo para serem felizes. Emprego estável os dois. Ela como secretária numa clínica odontológica do centro. Ele como supervisor de logística numa transportadora. Casa própria financiada, mas com a escritura já no caminho. Um Gol branco que meu pai lavava todo domingo no quintal com um pano amarelo de camurça e um spray de silicone que cheirava a cera de abelha. O que eles não tinham era filho. Isso eu só soube muito mais tarde. Que eles tinham tentado. Que havia ido a médicos. Primeiro um clínico, depois um ginecologista, depois uma especialista em fertilidade que ficava num consultório no Batel e cobrava consulta que pesava no orçamento mensal. Que tinham feito exames, esperado resultados, ouvido diagnósticos em voz clínica e impessoal, chorado juntos e separados, tentado de novo. Que a infertilidade tinha sido uma sombra nos primeiros anos do casamento. Não falada em voz alta na frente de ninguém, porque esse tipo de coisa não era falado em voz alta na família do meu pai, mas presente em cada silêncio pesado de jantar de Natal, em cada bebê de colo que passava na calçada, e fazia minha mãe olhar para o lado com um jeito específico de olhar que não era inveja, era luto. Em março de 2000, eu cheguei. 3 semanas de idade. Embrulhada em um cobertor amarelo, eu lembro da cor porque minha mãe mencionava a cor toda vez que contava a história, com uma precisão que agora parece significativa. Um cobertor amarelo, dentro de uma sacola de supermercado Mercadorama, entregue por alguém que conhecia um casal que queria criar. Essa é a versão que eu conhecia. A versão que minha mãe contava com os olhos brilhando quando eu tinha uns 8, 9 anos, e perguntava sobre como eu tinha vindo ao mundo, porque eu era diferente da Júlia, que tinha fotos de hospital com a mãe exausta e feliz. Você chegou até nós por milagre, Larissa. Por milagre. A gente rezou muito e Deus mandou você. E eu acreditava. Tinha motivos para acreditar. Por que uma criança questionaria a origem que lhe foi dada com olhos brilhantes? Mas a verdade sobre milagres é que às vezes eles têm origem em crimes.
Eu cresci como filha única até os 4 anos. Depois, minha irmã Júlia nasceu, filha biológica de Neuza e Humberto, concebida logo depois da minha chegada, como se a minha presença tivesse de alguma forma desbloqueado alguma coisa naquela casa, mudado a frequência do ar, dado permissão para que o corpo da minha mãe relaxasse o suficiente para que a gravidez acontecesse. Família inteira comemorou com aquele alívio coletivo específico de quando uma coisa que estava sendo esperada há anos finalmente chega. A Neuza estava grávida. Graças a Deus. Milagre duplo. Eu não lembro desse período, claro. Tinha 4 anos. Mas ouvi a história suficientes vezes para saber como ela era narrada. A chegada de Júlia era tratada como o presente maior. O milagre real. A carne da carne e o sangue do sangue que eles pensaram que nunca teriam. E eu? Continuei. Fui criada. Alimentada, vestida, mandada para a Escola Estadual General Carneiro, que ficava a 6 quarteirões de casa. Levada ao posto de saúde quando febria. Levada ao dentista uma vez por ano. Recebida com comida no prato e teto sobre a cabeça e aquecedor no inverno curitibano que penetrava pelas frestas das janelas e fazia a casa cheirar a madeira úmida. Nunca passei fome. Nunca apanhei. Nunca fui chamada de coisa ruim. Não era esse tipo de negligência. Era outro tipo. O tipo sutil. O tipo que não deixa marcas visíveis e por isso demora anos para você conseguir nomear. Porque quando você tenta nomear, parece pequeno demais, parece reclamação de nada, parece ingratidão. O tipo que acontece quando você tem 12 anos e vai à sua formatura de ensino fundamental sem flores e com a avó, porque sua mãe estava gripada. Mas 2 anos depois, você assiste do banco de trás do carro enquanto meu pai para na floricultura e compra um buquê grande de girassóis para a Júlia, que estava se formando no 5º ano. O tipo que acontece quando você tira 10 em matemática numa prova bimestral e mostra para o seu pai e ele diz, boa, sem tirar os olhos do jornal. Mas quando a Júlia tira 8 em português, ele dobra o jornal, levanta da cadeira e vai abraçá-la dizendo que ela é a mais inteligente do mundo e que vai longe. Que acontece quando as fotos suas na parede são sempre as da infância. A Larissa de 2 anos, a Larissa de 6 com o dente caindo. Como se o tempo tivesse parado em você naquela época, enquanto as fotos da Júlia estão sempre atualizadas, sempre novas, sempre documentando quem ela está se tornando. Não era crueldade ativa. Era omissão passiva. Uma diferença que eu tentei durante anos convencer a mim mesma que não existia. Ou que existia, mas tinha explicação. Sou mais reservada. Não demonstro tanto. Sempre fui mais independente. Essas explicações protegem você por um tempo. Depois começam a pesar mais do que o que você estava tentando proteger. Tinha uma pessoa que nunca me deixou convencer. Meu avô Edson. Pai do meu pai. 72 anos quando eu tinha 15. Branco de cabelo. Não aquele branco artificial de quem desistiu de tingir, mas aquele branco natural denso que dá dignidade ao rosto. Com aquelas mãos grandes e calejadas e cheias de pequenas cicatrizes de quem passou a vida inteira trabalhando com madeira. Ele era marceneiro antes de se aposentar. Tinha tido uma marcenaria pequena no bairro Xaxim por 30 anos, fazia móveis sob medida, restaurava antiguidades, aparelhava vigas. O cheiro dele era sempre de serragem e de um sabão específico, da Vene Preto, que ele usava para tirar a resina das mãos. O avô Edson vinha nos visitar 2 vezes por mês, sempre num domingo, sempre trazendo alguma coisa pequena. Uma jabuticaba do pé do quintal dele, um pote de mel que um compadre do interior tinha trazido, um naco de queijo embrulhado em papel de pão. Uma vez trouxe um passarinho de madeira que ele mesmo tinha entalhado durante a semana. Pequeno, do tamanho de um punho fechado, com o bico levantado e as asas levemente abertas, como se tivesse acabado de pousar ou estivesse prestes a levantar voo. Entalhou com goiva e lixa e depois passou uma camada fina de verniz natural que deixou a madeira com aquele brilho fosco de coisa viva. Ele me deu o passarinho. Não deu para a Júlia. Para mim. Por que para mim, vovô? Eu perguntei com 12 anos, já com aquela consciência semi-formulada das diferenças. Aquele senso de que havia uma distribuição assimétrica de atenção na minha família que eu ainda não sabia nomear completamente, mas que eu sentia no estômago. Porque você é a que mais precisa lembrar que tem voo, ele disse, sem pausa, sem drama. Como se fosse um fato elementar, como se a resposta tivesse estado pronta antes mesmo da pergunta. Eu fiquei olhando para o passarinho na minha mão.
Depois olhei para ele. Ele estava me olhando com aqueles olhos castanhos fundos, que tinham aquela qualidade específica de não fingir, de estar genuinamente presente, genuinamente vendo o que estava à frente deles. Você acha que eu não tenho voo, vovô? Acho que alguém deveria te lembrar que tem, ele disse. Tem diferença. Eu não entendi completamente com 12 anos. Entendi com 26, numa garagem, com uma caixa nas mãos. O passarinho ficou na minha prateleira por 14 anos. O avô Edson era a única pessoa na família que me tratava com aquela igualdade específica que não depende de explicação ou de esforço. Que não é exagero compensatório, não é superatenção para cobrir a culpa de outros. Era simplesmente paridade. Quando vinha visitar, ficava o mesmo tempo que ficava com a Júlia. Perguntava das mesmas coisas. Ouvia com o mesmo interesse. Lembrava dos detalhes que eu tinha contado na visita anterior. Que eu tinha tido dor de dente, que tinha passado numa matéria difícil, que tinha brigado com uma amiga e depois reconciliado. Tinha aquela memória de afeto que é diferente da memória de fato. Ele não lembrava de tudo que eu tinha falado, mas lembrava do que importava para mim. E às vezes, nos raros momentos em que estávamos só nós dois, ele sentado no banco de madeira no quintal dos meus pais, eu no chão com os pés descalços na grama, ele dizia coisas que eu nunca esqueci. A sua família te ama, Larissa. Mas às vezes o amor das pessoas fica torto por dentro, entendeu? Não é desamor. É amor que aprendeu o caminho errado e não sabe mais como se endireitar. Eu tinha 15 anos quando ele disse isso. Fiquei em silêncio depois. Olhei para os pés na grama. Senti aquela coisa que acontece quando alguém nomeia algo que você estava sentindo, mas não tinha palavras para. Um alívio misturado com uma dor, porque quando a coisa tem nome, ela fica mais real. E o que eu faço com um amor que aprendeu o caminho errado? Ele pensou por um segundo. Não era o tipo de pessoa que respondia rápido para preencher silêncio. Recebe o que é verdadeiro nele, ele disse. E guarda espaço para não receber o resto. Não entendi completamente com 15 anos. Entendi com 26. Mas voltemos para antes disso tudo. Eu cresci carregando aquela diferença como quem carrega uma pedra dentro da mochila escolar por anos. Você aprende a andar com o peso, aprende a compensar a inclinação. E de tanto compensar, a coluna se acostuma, e você quase esquece que está carregando alguma coisa extra. Quase. Nos momentos de cansaço, o peso aparece. Fui boa aluna. Não para agradar meus pais, mas porque a escola era o único lugar onde eu existia completamente por conta própria, onde o sobrenome Ramos não me definia de nenhuma forma, onde eu era simplesmente Larissa que sabia biologia e que adorava escrever redações longas demais, e que tinha uma bagunça organizada no caderno de rascunho. Fiz amigos de verdade. Ri muito. Fui voluntária num projeto de saúde escolar no colegial. Tive namorado aos 16. Um menino chamado Felipe que tocava violão e que terminou comigo por SMS, que era a forma de comunicação da época, mas que mesmo assim me ensinou que eu sabia gostar de alguém de verdade. Passei no vestibular para nutrição na Universidade Federal do Paraná com 21 anos, segunda tentativa. Na primeira tinha ficado muito perto, e meu pai tinha dito, quase não conta, mas tudo bem, você tenta de novo. Enquanto minha mãe tinha ido ligar para a Júlia dizer que o resultado tinha saído. Na segunda tentativa, quando entrei de verdade, meu pai ficou em silêncio por uns 4 segundos antes de dizer parabéns, com o tipo de voz que não tem exclamação, e minha mãe foi logo em seguida comentar que a Júlia estava indo bem no Enem também. Aprendi a não esperar muito. Aprendi a não perguntar por que o dinheiro que tinha sobrado do FGTS dos meus pais foi para a faculdade particular da Júlia, que ela escolheu, sem prestar vestibular para nenhuma federal, enquanto a minha foi pública por necessidade. Aprendi a não perguntar por que, quando eu precisei de dinheiro para pagar o material de laboratório no primeiro semestre, minha mãe disse que o orçamento estava apertado. Mas 3 semanas depois, a Júlia voltou de uma viagem de intercâmbio de 2 semanas para o Uruguai que meus pais tinham bancado como presente de final de ano. Aprendi a guardar essas perguntas num lugar fundo e segurar a resposta que o estômago dava toda vez que uma dessas coisas acontecia. Não sou suficiente. Nunca serei suficiente aqui. Não sei por quê. Mas existia outra parte de mim que resistia. A parte que o avô Edson tinha cultivado. Que sabia que havia voo. Que eu não era menos. Eu era diferente. E havia algo nessa diferença que um dia ia importar de um modo que eu ainda não conseguia ver, mas que sentia como se sente a presença de alguém na sala antes de olhar para ver quem é. Essa parte me salvou várias vezes. Ela me salvou quando, aos 24 anos,
Eu finalmente aluguei um apartamento sozinha. Um estúdio de 32 metros quadrados no bairro do Portão. Segundo andar, janela que dava para uma mangueira velha, cujos galhos quase tocavam o vidro. Assinei o contrato numa tarde de julho, com o vento frio de Curitiba entrando pela fresquinho do imóvel ainda vazio, e fiquei de pé no centro do espaço por 1 minuto só sentindo o silêncio que era meu. Minha mãe ajudou a pagar o depósito. Ela insistiu, e eu aceitei. E ela me deu o dinheiro com aquela ajuda que vem com peso invisível, com o comentário lateral. Espero que você saiba o que está fazendo. Morar sozinha tão cedo não é... Ela não terminou a frase. Não precisou. Meu pai não foi ver o apartamento. Júlia disse que era bonito numa foto enviada pelo WhatsApp. Parece aconchegante, com o emoji de casinha. O avô Edson foi. Ficou 2 horas. Chegou com uma bala de caramelo no bolso do casaco que ele deu pra mim como quem dá pra criança. E eu ri e comi. Elogiou a janela com a mangueira. Tocou na parede com a mão e disse que o acabamento era bom. Tomou café comigo sentado no único banquinho que eu tinha por enquanto, com a xícara nas mãos, olhando pela janela. Todo lugar bom tem cara de começo, ele disse sem olhar pra mim, olhando para a mangueira lá fora. É quando parece acabado que você precisa se preocupar. 6 meses depois, ele teve um AVC, severo, no lado esquerdo do cérebro. Ficou internado no Hospital Cajuru por 3 semanas. UTI nas primeiras, depois enfermaria. Perda parcial da fala, comprometimento da coordenação motora do lado direito. Quando eu fui visitá-lo pela primeira vez após a UTI, ele estava deitado com o rosto levemente assimétrico, o canto esquerdo da boca caindo um pouco, o braço direito imóvel sobre o cobertor hospitalar azul desbotado. Mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos castanhos fundos que não fingiam, que estavam genuinamente presentes, genuinamente me reconhecendo. Ele tentou falar quando eu entrei. Saiu uma coisa que não era palavra, uma sílaba travada, um som que ficou no meio do caminho entre a intenção e a realidade, e eu vi a frustração cruzar o rosto dele como uma sombra rápida. Mas ele levantou a mão esquerda devagar, com esforço visível, e apertou a minha quando eu me aproximei. Eu segurei a mão dele e não disse nada. Às vezes, o silêncio é a única língua que cabe. A decisão de levar o avô Edson para a casa dos meus pais durante a recuperação foi do meu pai. Tomada num domingo, comunicada numa ligação de 5 minutos para cada filho, sem espaço para objeção. O pai vai ficar aqui até estar melhor. Contratamos uma cuidadora. E ficou. Por 4 meses. Minha mãe contratou Dona Fátima. Uma mulher de 55 anos, gordinha, com cabelos tingidos de um vermelho bordô, que tinha ficado um pouco mais bordô do que pretendia, mas que ela carregava com naturalidade, risonha, de paciência de santa, formada em técnico de enfermagem há 20 anos, e com aquela competência calma de quem já cuidou de muita gente e aprendeu que o cuidado se faz mais com presença do que com habilidade técnica. Ela ensinava o avô Edson a reconhecer palavras usando tarefinhas de papel que ela mesma fazia, com letras grandes em caneta hidrocor azul. Eu ia visitar toda semana. Às vezes 2 vezes. Me sentava do lado do avô Edson, com um caderno de margens largas, e a gente fazia as tarefas da Dona Fátima juntos. Eu lendo as palavras em voz alta, ele tentando repetir, depois tentando escrever. Ele evoluiu mais rápido do que o neurologista esperava. Em 6 semanas estava falando palavras isoladas com clareza. Em 2 meses, frases curtas. Em 4, estava contando piadas ruins. Aquelas piadas de sogra e de loira que eram ruins há 30 anos, e ele sabia que eram ruins, mas contava assim mesmo, com o canto torto da boca esboçando um sorriso antes do final. Foi durante essa época que eu comecei a perceber coisas. A primeira foi uma conversa que eu não deveria ter ouvido. Era uma sexta-feira à noite, fim de agosto. Eu estava na cozinha preparando o chá de erva cidreira que o avô Edson tomava antes de dormir. Um hábito que a Dona Fátima tinha estabelecido e que ele tinha adotado com a docilidade de quem descobre tarde que hábitos simples têm poder. A chaleira estava no fogo. Meus pais estavam na sala. A porta semi-fechada, com aquela voz baixa específica de casal que não quer ser ouvido, mas que não está realmente sussurrando. Ouvi minha mãe dizer: Humberto, se ele falar alguma coisa para ela... Pausa. E meu pai respondeu: Ele não vai falar. Ele mal consegue construir uma frase. Silêncio. Depois o som do volume da TV subindo. Encerramento de conversa. Eu fiquei parada com a chaleira na mão, no meio da cozinha, com o vapor começando a sair do bico.
Se ele falar alguma coisa para ela. Para mim, eu era a ela. O que o avô Edson poderia falar para mim que eles tinham medo que ele falasse? Guardei essa pergunta. Coloquei ela naquele lugar fundo onde eu guardava as perguntas que queimavam, mas que não tinham resposta ainda disponível. Mas ela ficou lá, ardendo em braseiro baixo. A segunda coisa foi uma gaveta. No quarto que o avô Edson ocupava durante a recuperação, o quarto de hóspedes pequeno, com parede de tinta amarela que tinha desbotado para um bege triste, com janela alta que dava para o telhado do vizinho, havia uma escrivaninha de madeira maciça que devia ter sido do meu pai quando ele era jovem. Estilo anos 80, com as gavetas de frente curvada. A gaveta de cima fechada com um cadeado simples, daqueles com combinação de 3 números de latão, do tipo que você comprava em papelaria. Eu nunca tinha prestado atenção nessa gaveta especificamente. Mas certa tarde de outubro, enquanto reorganizava as coisas do avô Edson, dobrando as roupas que Dona Fátima tinha lavado e deixado numa pilha na cadeira, percebi que a escrivaninha tinha sido movida de lugar, alguns centímetros para a esquerda, de modo que a parede atrás dela ficasse ligeiramente exposta. Nada óbvio para quem não conhecesse o quarto. Mas eu tinha dormido naquele quarto em pelo menos 8 festas de aniversário ao longo da infância. Eu sabia onde a escrivaninha ficava. Alguém a tinha movido. Não perguntei, não comentei, mas notei. Guardei. E a terceira coisa foi a que mais ficou. O avô Edson, numa tarde de novembro, enquanto fazíamos as tarefas de reconhecimento de palavras, parou no meio do exercício e pegou o caderno com a mão esquerda, que tinha se tornado a mão dominante naquele período de recuperação, ganhando uma precisão que compensava a direita. Escreveu devagar, com a letra irregular, mas determinada de quem está reaprendendo a segurar o lápis, mas sabe exatamente o que quer escrever. Garagem. E olhou para mim com aqueles olhos fundos. Garagem? Eu perguntei. A garagem de casa, vovô? Ele assentiu. Aquele aceno de quem não pode dizer sim, mas confirma com o corpo inteiro. Tentou falar. Saiu uma sílaba, depois um som preso na garganta, depois o silêncio da frustração. Ele fechou os olhos por 3 segundos. Os abriu. E escreveu de novo. Caixa. Eu olhei para ele. Ele estava me olhando com uma intensidade que não tinha diminuído nem 1 centímetro com o AVC. Se havia algo que aquele evento neurológico não tinha tocado, eram os olhos dele. Uma caixa na garagem da casa deles, vovô? Ele assentiu com força. O que tem na caixa? Ele pegou o lápis de novo. A mão esquerda tremia mais do que antes. Era o fim do dia, quando a fadiga neurológica era maior. Mas ele escreveu. Letra por letra. Com o esforço de quem move uma montanha por centímetros. Verdade. Verdade. Eu fiquei olhando para aquela palavra por um tempo longo. Depois olhei para ele. Depois olhei de novo para a palavra. Vovô, você quer que eu veja essa caixa? Ele não assentiu dessa vez. Ficou me olhando por um silêncio que durou mais do que os silêncios comuns. Depois levantou a mão esquerda devagar e apontou para mim. Só para mim. Não era, eu quero que você veja. Não era uma instrução. Era uma indicação de pertencimento. Era o gesto de quem diz, isso é seu. Essa caixa tem algo que é seu. Não fui aquela noite. Nem na semana seguinte. Nem na outra. Carreguei aquela tarde como se fosse uma bomba relógio sem timer visível. Sem saber quando ia explodir, mas sabendo no estômago que ia. Continuei visitando o avô Edson. Continuei fazendo as tarefas. Ele não voltou ao assunto diretamente. Mas toda vez que eu estava indo embora e me levantava para pegar minha bolsa, ele alcançava a minha mão com a esquerda e apertava uma vez. Firme. Sustentado. Como um lembrete feito de pressão. Eu ainda não estava pronta. Sabia que quando eu abrisse aquela caixa, algo ia mudar de modo permanente. E existe uma diferença entre querer a verdade e estar pronta para o peso que ela tem. O avô Edson morreu no dia 12 de fevereiro. Infarto fulminante. Durante a noite, entre 1h e 3 da manhã, segundo o laudo médico. A dona Fátima chegou às 7 e encontrou. Chamou o SAMU. Meu pai foi até lá ainda de pijama. Depois ligou para os filhos, um por um. Quando o telefone vibrou na minha mesinha de cabeceira às 7h43 da manhã e eu vi o número do meu pai, tive um segundo, apenas um segundo, em que o corpo soube antes de atender. Aquela sensação de peso prévio. O pai morreu. Vai ter velório amanhã às 10 no São Miguel. E desligou. Eu fiquei sentada na cama por um tempo.
Olhei para o passarinho de madeira na prateleira, o bico levantado, as asas levemente abertas. O velório foi num salão pequeno, com as cadeiras de plástico branco enfileiradas de forma impessoal. O enterro no cemitério Água Verde, numa manhã nublada de fevereiro, com aquele frio de Curitiba que penetra pelo pescoço do casaco mesmo quando você acha que está bem abrigado. Meus pais ficaram juntos num canto recebendo condolências. Minha mãe com o lenço na mão, meu pai com a postura de sempre, a mão na cintura dela, compondo aquela imagem de casal unido que eles sempre souberam compor para a audiência. Júlia chorou de um jeito que era genuíno e ao mesmo tempo performático. Ela sempre foi assim, não por maldade, mas porque ela processava a emoção precisando que os outros vissem que estava processando. O namorado Diego ficava passando o braço em volta dos ombros dela de 2 em 2 minutos. Eu não chorei no velório. Segurei. Cumprimentei os parentes, recebi abraços de pessoas que eu reconhecia de foto, mas mal conhecia de presença. Respondi: estou bem, obrigada. Com a voz que não tremia porque eu tinha decidido que não ia tremer ali. Chorei no carro de volta para o meu apartamento. Sozinha, parada num semáforo fechado na Avenida República Argentina, com a chuva fina batendo no para-brisa e o rádio desligado. Chorei com a testa encostada no volante por uns 2 minutos. E quando levantei, o semáforo tinha aberto, e o carro atrás de mim buzinou uma vez com cuidado, e eu limpei o rosto com a manga do casaco e continuei. A palavra que ecoou no caminho não foi saudade. Embora saudade também. Foi verdade. Eu precisava ver aquela caixa. E precisava esperar o momento certo. O avô Edson me ensinou sobre esperar o momento certo sem nunca ter dito essas palavras. Ele ensinava através da marcenaria. Dizia que a madeira bruta parece resistente, mas é impaciente de quem não a conhece. Bata com força no lugar errado, sem entender a fibra, e ela racha de um jeito que não tem conserto. Você precisa primeiro observar. Entender de onde a fibra vem e para onde ela vai. Só então aplica a força certa, no ângulo certo, no ponto certo. Aí ela não racha, ela abre. Eu ia esperar o ponto certo. Voltei a visitar meus pais nas semanas seguintes. Menos do que antes, mas o suficiente para que a ausência não chamasse atenção. Fui ao jantar de 7 dias depois do velório, que era a tradição da família. Levei um pão de queijo que tinha feito de manhã. Sentei na mesa com eles. Comi. Conversei sobre o tempo, sobre trabalho, sobre nada que importasse. E observei. Observei que meu pai tinha ido à garagem mais vezes do que eu jamais tinha visto em comparação com qualquer outro período. 3 visitas em 2 semanas, segundo o que minha mãe mencionou sem querer numa ligação. Humberto passou a tarde inteira na garagem reorganizando. Não sei o que tem tanto para organizar ali, mas ele foi. Reorganizando, ou garantindo que algo continuasse no lugar certo, ou movendo algo para um esconderijo melhor, ou verificando se a caixa ainda estava onde deveria estar, fechada com a fita marrom, com a palavra guardar. Tinha outra pessoa nessa história que ia ser importante. Minha prima Renata, filha da tia Sueli, que era prima distante do meu pai, que trabalhava como escrivã num cartório de registro civil no centro de Curitiba há 12 anos. Renata era 10 anos mais velha do que eu. 36 anos, divorciada, com um filho de 8 que ela criava com a ajuda da mãe, sempre com uma taça de vinho tinto na mão nos eventos de família e aquele jeito de rir que ocupava o cômodo inteiro. Ela aparecia nos eventos com aquela alegria barulhosa que não é superficial. É o tipo de alegria de quem decidiu ativamente não ser triste, que é diferente. Renata tinha uma memória impressionante para detalhes administrativos. Era uma das coisas que eu admirava nela. Ela podia ouvir uma conversa sobre um processo de inventário e 2 dias depois citar de memória os números do protocolo. Era uma espécie de habilidade profissional que tinha vazado para a vida pessoal. Ela um dia tinha me contado de passagem que sabia identificar qualquer assinatura de cartório registrada no estado do Paraná só de olhar para o código de autenticação e o número do livro de registro. É como impressão digital para nós, ela tinha dito, com aquele tom casual de quem fala de coisa corriqueira. Guardei isso. Esperei. O meu aniversário chegou num sábado de março, com um calor atípico para Curitiba. Aquele calor úmido e baixo de antes de tempestade que faz o ar pesar diferente, que faz a pele suar antes de você ter feito qualquer coisa. Acordei cedo. Fiz café. Fiquei sentada na janela por um tempo, olhando a mangueira lá fora com as folhas paradas, sem vento. Minha mãe ligou às 9 da manhã. Vem cedo pro almoço, tá? Vamos fazer churrasco. Fica para o jantar também.
A voz dela estava com aquele afeto de fachada que era genuíno em partes. Eu nunca duvidei que minha mãe me amava de um jeito. O jeito era torto, como o avô Edson tinha dito. Mas havia amor lá. Cheguei às 16 horas com o pavê de maracujá que tinha passado a tarde fazendo. Camadas de creme feito em casa, calda de maracujá, biscoito maisena, merengue em cima que eu tinha tostado com o maçarico que tinha comprado para essa finalidade específica. A casa estava cheia do jeito que eu esperava. Tio Geraldo e tia Bete sentados na sala. Ele com o copo de cerveja, ela com o suco de uva. A vizinha Dona Dora que aparecia em todos os eventos da família há 20 anos, como se fosse membro permanente. Renata com o vinho tinto, o cabelo preso num coque descuidado que ficava bonito nela. 3 primos adolescentes que eu mal conhecia, filhos do tio Geraldo do segundo casamento, que ficavam o tempo todo no celular com aquela concentração de quem está em outro plano de existência. Júlia estava linda como sempre. Cabelo escuro solto, uma blusa nova cor de cobre que ficava bem na dela, o namorado Diego do lado que ela tinha apresentado há 6 meses, e que eu ainda estava tentando decorar o rosto completamente. Ao lado deles, a sogra do Diego, que eu não entendia por que estava ali, mas que estava, e que cumprimentou com aquele aperto de mão firme de quem está se medindo. Minha mãe me recebeu com um beijo rápido no rosto, daquele tipo que não encosta de verdade, que é o beijo de quem está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e distribui atenção em porções pequenas demais. Meu pai estava na churrasqueira no quintal. Não virou quando eu entrei pela porta lateral. Eu o vi pelas costas. A camisa xadrez, os ombros retos, os braços que manejavam o espeto com aquele jeito mecânico de quem está pensando em outra coisa. Tentei não registrar. Fiz o que sempre fazia. Fui cumprimentar todo mundo, tomei um suco, peguei um pedaço de pão de alho que estava no prato, me sentei do lado da Renata e fiquei conversando com ela sobre coisas normais. O trabalho dela no cartório, o filho dela que tinha trocado de escola. Mas eu estava observando. Observei que meu pai mexia no carvão com força excessiva, mais do que necessário, como se a churrasqueira tivesse feito alguma coisa errada. Observei que minha mãe passava da cozinha para a mesa com velocidade ligeiramente acima do normal. Aquela velocidade de quem está se mantendo em movimento para não ter que parar e ficar parado. Observei Júlia olhar para mim 3 vezes enquanto eu não estava olhando diretamente para ela. Eu percebia pelo canto do olho, aquelas olhadas rápidas que eram avaliativas de um modo que eu não sabia catalogar ainda. Jantamos. O churrasco estava bom. Meu pai sabia fazer churrasco. Essa era uma habilidade genuína e indiscutível. O pavê foi elogiado por todo mundo. A tia Bete pediu a receita do merengue. Renata fez um brinde com o vinho. Para a Larissa, que é teimosa e perseverante e que a vida vai ser muito boa com ela. Disse com aquele jeito dela que é engraçado e sincero ao mesmo tempo. Eu ri. A tia Bete cantou parabéns fora do tom e isso gerou a gargalhada coletiva que sempre gerava. Soprei as velas do bolo de chocolate que minha mãe tinha encomendado na confeitaria da rua de baixo. Fiz o pedido. Não vou dizer o que pedi, mas fiz. E então, enquanto o bolo ainda estava sendo fatiado e distribuído, enquanto havia o barulho de garfos em pratos e de conversa paralela, meu pai se levantou. Ficou de pé no meio da sala de jantar. Encostou o garfo no prato com um cuidado que era deliberado, o tipo de gesto que pede atenção sem pedir. As conversas foram parando em camadas. Primeiro os adultos mais próximos, depois os mais distantes, depois o murmúrio de fundo. Ele olhou para mim. Não era o olhar de quem vai fazer discurso de aniversário. Eu reconheci aquele olhar. Era o olhar de quem tomou uma decisão e chegou a hora de executar. Eu queria aproveitar que a família está reunida, ele disse com aquela voz de quem está acostumado a encerrar assuntos, a colocar ponto final, para deixar uma coisa clara de uma vez por todas. Ninguém fez barulho. A Larissa, ele continuou. E notei que ele não disse minha filha, disse a Larissa, com o artigo definido que cria distância onde antes havia pertencimento. Não vai mais fazer parte da nossa família. Não estamos mais interessados em manter esse vínculo. O silêncio que veio depois não foi de surpresa. Foi de choque. O tipo de silêncio que não é ausência de som. É presença de algo pesado demais para qualquer som atravessar. Meu tio Geraldo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. A Renata colocou a taça de vinho no centro da mesa com um clique que ecoou mais do que deveria. A tia Bete disse, com a voz de quem está tentando fazer sentido. Humberto, o que você está... É uma decisão tomada, ele disse, com a finalidade de quem fecha contrato.
Minha mãe estava com os olhos baixos, fitando a toalha de mesa como se houvesse algo escrito nela que só ela podia ler. E Júlia, minha irmã Júlia, de 22 anos, que eu tinha embalado quando era bebê, porque minha mãe estava exausta depois do parto, que eu tinha ensinado a andar de bicicleta num sábado de outubro na rua da frente, porque meu pai estava trabalhando, que eu tinha defendido de uma colega de turma que a chamava de nome feio no 6º ano, que eu tinha ligado no dia do resultado do Enem para perguntar primeiro, antes de ver nas redes. Júlia sorriu. Não um sorriso de desconforto nervoso. Não um sorriso involuntário de situação constrangedora. Um sorriso de quem reconhece o momento que estava esperando. Um sorriso de alívio. Aquele sorriso foi o que mais ficou. Mais do que as palavras do meu pai. Porque o meu pai eu entendia. Eu entendia a lógica torcida de alguém que estava tentando cortar um fio antes que ele puxasse tudo. Mas o sorriso da Júlia era outra coisa. Era participação. Era concordância. Eu não chorei. Meu corpo não deixou. Me levantei. Peguei a minha bolsa da cadeira com calma. Olhei para o meu pai, direto nos olhos, pelos primeiros segundos sem desviar, e disse com a voz mais calma que já usei na minha vida: "Tudo bem." E fui para o quarto pegar a mochila. O quarto que tinha sido meu quando adolescente tinha agora uma cama de solteiro com colcha nova, azul petróleo, e uma penteadeira onde ficavam as maquiagens da Júlia quando ela dormia lá. As minhas coisas eram poucas. Uma pasta com documentos que eu tinha mantido na gaveta da penteadeira por hábito antigo de infância. Carteira de identidade extra, uma cópia do CPF, um comprovante de residência antigo. Algumas roupas dobradas na prateleira debaixo do armário. E o passarinho de madeira que eu tinha trazido da minha prateleira em casa numa visita 3 semanas antes, num impulso que eu não tinha entendido completamente na época, mas que agora fazia todo o sentido. Parte de mim sabia que eu podia precisar pegar tudo e ir embora de uma vez. Coloquei tudo na mochila. O passarinho foi por último, no bolso lateral de zíper. Voltei para o corredor. Ninguém tinha vindo atrás de mim. Ao passar pela cozinha, ouvi a voz da minha mãe. Baixa, voltada para alguém, não para mim. Era melhor ter contado antes. Parei. A frase ficou no ar. Era melhor ter contado antes. Antes do quê? Antes do aniversário? Antes de eu descobrir por mim mesma? Antes do vovô Edson morrer e não poder mais falar? Antes de que janela de possibilidade que estava se fechando agora? Continuei andando. Cheguei à porta da frente. O cabo da maçaneta estava frio na minha mão, aquele metal gelado de março curitibano que penetrava nos dedos. Podia abrir e ir embora. Podia chamar Uber, ir para o meu apartamento, fazer o que precisava fazer de lá, em segurança, no meu espaço. Mas havia uma palavra num caderno de reabilitação. Verdade. E havia um dedo apontado para mim. Larguei a maçaneta, desviei da porta da frente e fui para a porta lateral que dava para a garagem. Entrei no escuro primeiro. Depois acendi a luz, a lâmpada simples de soquete sem cúpula, que balançou levemente e projetou aquela luz crua de 60 watts que tornava tudo amarelado e nítido ao mesmo tempo. O carro do meu pai não estava. Ele tinha estacionado na rua para abrir espaço. Havia o cheiro de óleo de motor e de tinta velha e de madeira úmida e de ferrugem. O cheiro de coisas que ficam guardadas por tempo demais. Fui direto para as latas de tinta. A caixa estava lá. Exatamente onde eu tinha calculado que estaria, baseada no que o avô Edson tinha escrito, baseada na intuição acumulada de meses observando. Cor de ferrugem, fita marrom, a palavra guardar em caneta azul. Abri com os dedos, arrancando a fita devagar. Fotografei tudo. 13 fotos. Dobrei tudo de volta, recoloquei exatamente como estava. Saí pela porta lateral da garagem, cruzei o quintal pelos fundos, passei pelo portão de serviço que não trancava por dentro e fui para a rua. Andei 3 quarteirões até um ponto de ônibus com banco de concreto. Sentei. Chamei o Uber. Fiquei olhando para os meus pés no asfalto molhado com os reflexos das luzes de rua nas poças, com o passarinho de madeira na mão, esperando. Se você está aqui comigo agora, se você chegou até esse ponto, você sabe como é quando uma parte de você confirma algo que outra parte já sabia há muito tempo. É libertador e devastador no mesmo instante. É como acender uma luz num quarto escuro. A luz era boa, mas o que ela iluminou machuca. Se essa história está te lembrando de algo, de uma caixa que você sabe que existe, de uma verdade que alguém guardou às suas custas, de uma diferença que você sentiu, mas não conseguiu nomear, salva esse vídeo. Manda para alguém que você acha que precisa ouvir. Às vezes não é a nossa história que precisamos ouvir.
é a de outra pessoa, que nomeia algo que estava guardado dentro de nós sem nome. E me diz nos comentários, se fosse você naquele banco de concreto, com as fotos no celular e a mochila nas costas, você abriria o jogo logo ou esperaria? Eu preciso saber. Cheguei no meu apartamento às 22h20. Coloquei a mochila no chão. Coloquei o passarinho de madeira na prateleira, com o bico levantado do lado de um cacto que eu tinha comprado no mês anterior. Sentei no chão da sala, com as costas encostadas na parede embaixo da janela, as pernas esticadas no ladrilho frio, e fiquei olhando para o teto. O celular vibrou. Era Renata. Larissa, o que foi aquilo? Você sumiu. Me liga. Não liguei naquela noite. Precisava organizar o que sabia antes de colocar em voz alta para outra pessoa. Porque colocar em voz alta tornava real de um modo diferente. Precisava de uma noite com os fatos só dentro de mim. Passei os 3 dias seguintes trabalhando. No primeiro dia, liguei para a Renata às 11 da manhã. Contei tudo, com calma e sequência, sem dramatizar. Os fatos se dramatizavam sozinhos. A voz dela do outro lado foi ficando cada vez mais quieta à medida que eu falava. Não era silêncio de descrença. Era silêncio de alguém que está absorvendo uma coisa séria e quer absorver direito antes de responder. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns 5 segundos completos. Depois, você fotografou os documentos? 13 fotos. Me manda agora. Mandei enquanto ainda estava no telefone com ela. Ouvi o barulho das notificações chegando no celular dela. 22 minutos depois, ela ligou de volta. Larissa. A voz era de quem está tentando ser cuidadosa com as palavras, mas que o peso da informação estava tornando isso difícil. Esse papel de cartório. Eu reconheço o código de autenticação. É um registro do Paraná, livro E7, do ano 2000. É tutela de menor. Não adoção. Tutela. Qual é a diferença? Adoção legal cancela a certidão de nascimento original e emite uma nova, com os nomes dos pais adotivos. A criança perde o vínculo legal com a família biológica. Tutela é diferente. É uma guarda jurídica. A certidão original permanece. Você continua sendo legalmente quem você era antes da tutela. Fiquei quieta por um segundo. Então, minha certidão original existe. Em Recife. Sim. E por que fariam tutela em vez de adoção? Pausa mais longa. Há várias razões possíveis. Mas uma das mais comuns, historicamente, quando havia irregularidade envolvida, era justamente evitar o processo formal de adoção, que exige investigação, entrevistas, aprovação judicial, prazo. Tutela tem um caminho mais curto. E se houvesse cumplicidade de algum funcionário de cartório? Ela não terminou a frase. Não precisou. No segundo dia, pesquisei o hospital. Fiz a ligação para o Departamento de Registros do Hospital São Cristóvão de Boa Viagem, em Recife. Uma atendente com sotaque nordestino, cansada, disse que precisaria de solicitação formal com documentação para qualquer consulta de arquivo. Mandei a solicitação por e-mail naquela tarde. Formulário completo, cópia do meu RG, o número que estava no envelope da caixa. Protocolo confirmado por e-mail automático. Prazo de 15 dias úteis. No terceiro dia, pesquisei o nome que estava na certidão. Com o nome da mulher que constava como minha mãe biológica, fiz o que qualquer pessoa com internet consegue fazer. Pesquisei. Em combinação com o hospital, com a data, com Recife. E encontrei. Não uma pessoa. Uma história. Uma reportagem de jornal local de Recife, digitalizada num arquivo de biblioteca virtual, datada de 19 de julho de 2000. O título era curto e brutal, como títulos de colunas policiais costumam ser. Jovem morre em acidente na BR-101. Bebê dado como desaparecido. Li 3 vezes. A jovem tinha 22 anos. Era moradora do bairro de Areias. Trabalhava como auxiliar de cozinha num restaurante do centro. Tinha um filho de 3 meses. Num acidente de carro na BR-101, em plena madrugada. O bebê não estava no carro. Havia sido deixado com uma vizinha enquanto a mãe foi a uma consulta médica. A vizinha, segundo o artigo, entregou o bebê para parentes que apareceram depois do acidente. Parentes que apareceram. Fiquei parada na frente do computador com aquela sensação de chão sumindo em câmera lenta. Meus pais não eram parentes. Nunca tinham sido. Não havia conexão geográfica entre Curitiba e aquele bairro de Recife. Não havia nenhum laço familiar com aquela mulher de 22 anos. Nenhuma explicação plausível para que parentes que apareceram fossem eles. A menos que a explicação fosse que não eram parentes.
Fechei o computador. Fui até a janela. Fiquei olhando para a mangueira balançando com o vento. Havia uma investigação que eu precisava iniciar. Havia documentos que precisavam de um advogado. Havia uma viagem que um dia eu ia fazer para Recife. Mas primeiro havia um confronto. E esse confronto eu queria fazer do meu jeito. Queria que fosse presencial. Queria que houvesse testemunhas da família. Não para criar espetáculo, não para humilhar ninguém de forma gratuita, mas porque eu sabia que sem testemunhas, meu pai ia olhar nos meus olhos e dizer que eu estava confundindo as coisas. Que era um documento antigo de algum parente distante. Que eu estava criando drama em cima de nada. Com testemunhas, ele não podia fazer isso. Havia um evento familiar em 1º de maio. Jantar da família da minha mãe, todo ano na casa da tia Beth. Sempre aquele quintal com as cadeiras plásticas coloridas, a mesa de madeira coberta com toalha de plástico floral, o churrasco no canto, o suco de maracujá na jarra de vidro. Era o momento certo. Avisei a Renata. Só ela. Precisava de uma âncora. Alguém que soubesse tudo e que estivesse presente como testemunha consciente. Imprimi cópias de todos os documentos em papel A4 em alta resolução. A certidão, o papel de cartório, a reportagem do jornal, a confirmação do Hospital de Recife. Organizei tudo numa pasta transparente de arquivo. A pasta foi dentro de uma sacola de supermercado comum. Fui ao jantar como sempre fui. Pontual, cordial, com a torta de limão que tinha feito de manhã. A tia Beth me abraçou com aquele abraço que preenche. O tio Geraldo me apertou a mão e disse que eu estava bonita. Os primos adolescentes continuavam no celular. A Renata estava no canto usual com o vinho tinto, e quando me viu entrar, assentiu com a cabeça. Um aceno quase imperceptível que era. Eu sei. Estou aqui. Meus pais chegaram 20 minutos depois. Juntos, como sempre, a mão dele no lugar de sempre na cintura dela. Minha mãe me cumprimentou com um beijo que era mais comprido do que o do aniversário. Havia algo nela naquela noite que eu identificaria depois como antecipação de coisa que está prestes a mudar. Meu pai me olhou por menos de 2 segundos e desviou. Me comportei normalmente por 2 horas. Comi o churrasco. Ouvi a história do tio Geraldo sobre o vizinho do sítio que tinha um boi que abria porteiras. Tomei vinho. Ria nas horas certas. E observava meu pai, que estava mais relaxado do que no aniversário, como quem sente que o pior passou, que a crise foi gerenciada, que a Larissa foi embora e a vida voltou à normalidade definida por ele. Às 21 horas, enquanto o quintal ainda estava animado e a conversa estava no ponto alto, me levantei. Eu quero falar uma coisa para a família, eu disse com a voz suficientemente alta para ser ouvida pelo núcleo principal da conversa, sem gritar. As conversas foram parando em camadas. Primeiro os mais próximos, depois os mais distantes, depois o rádio no aparelho de som pareceu mais alto por um momento, antes de alguém diminuir sem perceber que tinha diminuído. Meu pai me olhou. E pela primeira vez em 26 anos, vi no rosto dele algo que ele nunca tinha deixado aparecer. Medo. Não pânico. Medo calculado, do tipo de quem percebe que o cenário que estava tentando evitar está acontecendo. Abri a pasta. Encontrei documentos na garagem da casa dos meus pais, numa caixa atrás de latas de tinta, fechada com fita marrom, com a palavra guardar escrita por cima. Peguei a primeira folha e coloquei na mesa para que as pessoas ao redor pudessem ver. Essa é uma certidão de nascimento com minha data de nascimento exata, 16 de março de 2000, registrada em Recife, Pernambuco, com outro nome, com outra mãe. Silêncio total. O tipo que suga o ar do quintal. Essa, continuei, pegando a segunda folha, é a cópia do registro de tutela feito num cartório do Paraná em abril de 2000, com a assinatura do Humberto Ramos, sem processo de adoção formal, sem investigação judicial, sem os trâmites que a lei exige para a adoção. Coloquei a terceira folha sobre a mesa. E essa é uma reportagem de jornal de Recife, de julho de 2000, 4 meses depois do meu nascimento. Sobre uma jovem de 22 anos que morreu em acidente de trânsito. Que tinha um filho de 3 meses deixado com uma vizinha e que foi buscado por parentes que apareceram. Pausei. Eu não tenho parentes em Recife. Nunca tive. O quintal estava completamente quieto. A tia Beth tinha a mão na boca. O tio Geraldo estava olhando para o rosto do meu pai com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Uma mistura de espanto e de algo que se parecia com reconhecimento. Como se algumas peças que ele tinha ignorado por anos estivessem se encaixando naquele momento.
Um dos primos adolescentes finalmente tinha abaixado o celular. Renata estava de pé do meu lado. Não tinha se movido desde que eu comecei. Só estava lá. Júlia tinha ficado sem cor. O namorado Diego estava olhando para ela tentando entender o que estava acontecendo, e ela estava olhando para a toalha de mesa, e o branco do rosto dela era a resposta mais clara que eu podia ter recebido. Minha mãe tinha os olhos fechados. Meu pai ficou de pé. Larissa. A voz era a de sempre. Aquela voz de encerrar assuntos. Você está fazendo um escândalo em cima de documentos que você não entende completamente. Explica para mim então, eu disse, com calma total. Explica o que esse papel de cartório com sua assinatura significa, se não é o que eu estou descrevendo. Silêncio. 4 segundos. 5. Em um quintal com 12 pessoas, 5 segundos de silêncio completo soam como uma câmara de ressonância. Humberto. A voz da tia Beth tinha aquela qualidade de quem está tentando não gritar e não está conseguindo completamente. O que ela está dizendo é verdade? Meu pai não respondeu. E o silêncio dele respondeu por todos os dois. Minha mãe abriu os olhos. Olhou para mim. E o que eu vi não era defesa, não era ataque, não era a compostura treinada que ela sempre manteve. Era o rosto de quem finalmente parou de segurar alguma coisa que pesava há muito tempo. Nós não roubamos, ela disse com a voz quebrando na primeira palavra. Não foi assim. Havia uma mulher, em Recife. Ela não tinha condições de criar. Havia dívidas, havia situação de risco, e alguém nos apresentou a ela. Ela quis que você fosse criada aqui. Ela assinou de livre vontade. Com 3 semanas de idade, eu disse. E ela morreu 4 meses depois, com a certidão original ainda existindo, com um processo de tutela que não foi adoção, com uma reportagem descrevendo um bebê dado como desaparecido. As circunstâncias eram complexas, havia uma série de... Mãe. Só o nome, com toda a calma do mundo. Ela morreu. E vocês nunca me contaram que ela existia. Nunca me contaram que havia outra história. Vocês guardaram isso numa caixa, fecharam com fita e escreveram guardar por cima. Por 26 anos. O quintal continuou quieto. Júlia tentou. Larissa, eles fizeram o que foi possível na época. A situação era... Júlia. Olhei para ela. Direta. Você sabia? Ela ficou quieta. A pausa antes de não responder durou 3 segundos. E esses 3 segundos foram a resposta. Há quanto tempo você sabia? Ela olhou para o lado. Depois para o chão. Depois disse, em voz muito baixa. Desde os 18. A mãe dela tinha contado. Numa noite em que talvez o peso de carregar fosse grande demais para carregar sozinha, ela tinha contado para a filha de sangue. E a filha de sangue tinha guardado por 4 anos. Aquele sorriso do aniversário fez sentido diferente agora. Não era crueldade. Era alívio nervoso de quem carrega um segredo que está prestes a vir à tona de qualquer jeito. Olhei de volta para os meus pais. Eu não estou aqui para pedir desculpa de ninguém. Já passou da hora disso. Estou aqui porque há uma investigação em andamento. Já apresentei os documentos a um delegado. E porque as pessoas dessa família têm o direito de saber o que aconteceu. E porque eu precisava que vocês soubessem que eu sei. Que o vovô Edson sabia. Que ele passou os últimos meses de vida tentando me avisar com a mão que mal conseguia segurar o lápis. Minha mãe colocou o rosto nas mãos. Meu pai ficou branco de um jeito que eu não tinha visto nunca. Não a palidez do medo visível, mas aquela brancura debaixo da pele, de quando o sangue drena. Ele sabia desde quando? A minha mãe perguntou, com a voz abafada pelas mãos. Desde sempre, eu imagino, eu disse. Ele era o pai do seu marido. Conhecia a caligrafia dele melhor do que qualquer um. Silêncio de novo. Meu pai tentou. O que aconteceu aconteceu há 26 anos. Você cresceu aqui. Teve uma vida, uma família, um lar. Eu não entendo o que você quer provar. Não estou provando nada, eu disse. Estou nomeando. Há diferença. Peguei a pasta. Peguei a sacola. Agradeci a tia Beth pelo jantar. Ela assentiu com olhos cheios de água que ela estava segurando com força. O tio Geraldo colocou a mão no meu ombro por 2 segundos enquanto eu passava. Fui embora pelo mesmo portão de entrada. O ar lá fora estava frio. Curitiba em maio sempre é assim. Frio seco que limpa a cabeça. Chamei o Uber. Fiquei no portão com a sacola e a pasta e a mochila.
e olhei para a rua vazia por um tempo antes do carro aparecer. Não estava chorando. Estava, ao mesmo tempo, oca e cheia, como um copo que acabou de ser lavado por dentro. O que aconteceu nos meses seguintes foi lento e real, porque as coisas que importam são sempre assim. A investigação policial foi aberta formalmente em junho. O delegado convocou meu pai para depoimento no início de julho. Minha mãe foi convocada separadamente. O processo de averiguação da tutela irregular foi encaminhado para o Ministério Público do Paraná. Não houve prisão. A situação estava dentro de uma zona cinzenta legal complexa, dado que o crime tinha ocorrido há mais de 20 anos, que a mãe biológica havia falecido, que não havia denúncia formal na época. Mas o processo existe. Está registrado. Com o nome do meu pai e com a assinatura que eu tinha fotografado naquela garagem. Em agosto, com o auxílio do advogado, iniciei uma ação para a retificação do meu registro civil. Não para apagar o nome Ramos, que era parte da minha história independentemente de como tinha chegado até ele, mas para que meu registro oficial contemplasse também o nome original da certidão de Recife. O juiz acolheu. Hoje meu documento tem os 2 nomes, com um anexo que registra o histórico completo. Sou Larissa Ramos, e sou também o nome que estava naquela certidão dobrada ao meio, e esses 2 fatos coexistem sem que um cancele o outro. Meu pai tentou me ligar 3 semanas depois do jantar. Não atendi. Mandou uma mensagem de texto. Longa, densa, cheia de explicações sobre contexto histórico e sobre o amor que sempre tiveram, sobre as circunstâncias impossíveis de 2000. Li uma vez. Guardei. Ainda não respondi. Minha mãe ligou em julho. Atendi. Ela chorou por uns 2 minutos antes de conseguir falar. Quando conseguiu, disse: Eu me arrependo de não ter te contado. Não do que fizemos. Ainda acho que foi o que podia ser feito. Mas de não ter te contado. Você merecia saber. Ouvi tudo. Disse que precisava de tempo. Que as coisas tinham nomes agora. E que eu precisava aprender a viver com esses nomes antes de decidir o que fazer com o relacionamento. Ela respondeu: Tudo bem. E foi. Júlia mandou uma mensagem em agosto. Longa, honesta, sem desculpa evasiva. Disse que sabia desde os 18 anos que minha mãe tinha contado numa noite de inverno enquanto elas estavam assistindo TV sozinhas, que ela tinha ficado sem saber o que fazer, que cada vez que pensava em me contar, havia alguma razão para esperar mais um pouco até que 4 anos tinham passado. Disse que o sorriso do aniversário não era crueldade, era o nervosismo histérico de quem sabe que algo está prestes a implodir. Disse que se arrependia. Respondi com uma linha. Eu precisava ouvir isso. Ainda não falamos por telefone. Mas há uma janela onde antes havia uma parede. Isso é diferente. A tia Beth me ligou 2 dias depois do jantar do 1º de maio. Disse que estava do meu lado e que qualquer coisa era só chamar. Mandou um pote de sopa de legumes com a Renata na semana seguinte, porque comida ajuda a pensar. E a tia Beth estava absolutamente certa. O tio Geraldo me procurou pessoalmente numa tarde de junho, bateu na porta do meu apartamento com uma sacola de pão e queijo e ficou por 1 hora. Falou pouco. Comemos o pão, tomamos café. Quando foi embora, apertou a minha mão do mesmo jeito que o avô Edson apertava. Uma vez, firme, sustentado. E em setembro eu fui para o Recife. 3 dias. Viagem que eu tinha comprado com o dinheiro que guardava desde janeiro, sem saber completamente por quê. Sabia agora. Fui sozinha. Fui ao Hospital São Cristóvão. O departamento de registros tinha respondido à minha solicitação em agosto, confirmando o que eu já sabia. Havia um registro de nascimento naquele hospital em março de 2000, com a criança recebendo alta com a mãe biológica. Nenhuma transferência de custódia documentada. Fui ao cartório do registro original. Obtive uma cópia certificada da certidão com o nome que estava lá desde o começo. E fui ao cemitério. Era tarde de uma quinta-feira de setembro, com aquele calor úmido do Recife que nada se parece. O tipo de calor que é também cheiro de sal e de verde. O cemitério ficava num bairro que eu percorri de ônibus, passando por ruas que nunca tinha visto, mas que tinham aquela familiaridade estranha de lugar que existia antes de você chegar. A lápide era simples. Granito cinza, com o nome completo e as datas. 22 anos de vida. Havia um vaso de plástico na base com flores artificiais desbotadas que alguém tinha colocado em algum momento sem data determinável. Tirei as flores artificiais com cuidado. Coloquei as flores brancas que tinha comprado na banca da rua de fora.
Aquelas flores pequenas sem nome específico que parecem ervas crescendo, mas que são bonitas exatamente por isso. Fiquei um tempo em pé olhando para a lápide. Não houve a catarse de filme. Houve algo mais quieto e mais permanente. Um reconhecimento. Eu sei que você existiu. Eu vim de você e não vou esquecer. Você tinha 22 anos e eu nunca vou saber quem você teria sido. Tirei uma foto da lápide com o celular. A foto ainda está no meu telefone. Às vezes olho para ela. Voltei para Curitiba numa terça-feira de noite. Subi as escadas do meu prédio. Abri a porta do meu apartamento e entrei no escuro por um segundo antes de acender a luz. A mangueira lá fora estava diferente. Tinham podado os galhos mais longos enquanto eu estava fora. E a luz entrava agora de um ângulo que eu ainda estava aprendendo. Mais direta, mais ampla. Fiz café. Sentei no banco da janela com a xícara nas mãos, as pernas dobradas embaixo de mim, olhando para a mangueira podada e para a luz nova, e para a rua quieta de Curitiba numa terça à noite. O passarinho de madeira estava na prateleira, com o bico levantado. O celular vibrou. Era Renata. Chegou bem? Escrevi. Cheguei. Ela respondeu com um coração vermelho. Depois... Boa semana, Larissa Ramos. Eu sorri. Esse é o meu nome. Larissa Ramos. 26 anos. Formada em nutrição pela Universidade Federal do Paraná. Moradora de um estúdio de 32 metros quadrados no portão, com uma janela que dá para uma mangueira que foi podada e está crescendo de novo. Filha de uma mulher de 22 anos que eu nunca vou conhecer pessoalmente, mas de quem guardo o nome, a foto da lápide e a certidão dobrada que foi o começo de tudo. Criada por duas pessoas que me amaram de um jeito torto, que fizeram coisas erradas por razões que eu ainda estou aprendendo a entender, e com quem ainda não sei completamente o que fazer, mas cujos nomes, apesar de tudo, ainda constam no meu documento. E descendente de um velho marceneiro que entalhava passarinhos de madeira com goiva e lixa e acreditava, com toda a simplicidade de quem trabalhou a vida inteira com as mãos, que todo ser vivo tem voo. Quero falar com você agora. Não sobre a minha história especificamente. Sobre a sua. Porque todo mundo que chega até esse ponto de um vídeo desse tamanho está carregando alguma coisa. Não sei o que é. Pode ser um segredo que a família guarda, que existe, que você sente, que às vezes aparece nos olhares trocados e nas frases não terminadas e nas portas fechadas quando você chega. Pode ser uma diferença que você sentiu a vida inteira, mas nunca conseguiu nomear de um modo que parecesse legítimo. Porque quando você tentava nomear, soava pequeno demais. Soava ingratidão. Pode ser a sensação de ser o menos visto, o que ficou de fora, o que chegou de um jeito que não era esperado. Pode ser uma caixa metafórica que você sabe que existe, mas ainda não abriu. Porque abrir significa que alguma coisa muda de modo permanente. E eu quero dizer para você o que o avô Edson nunca disse com essas palavras exatas, mas disse de todos os outros modos que existem. No passarinho que me deu com 12 anos, no banco do quintal com os pés na grama, na mão que apertava a minha quando eu estava indo embora, na palavra escrita com lápis num caderno de reabilitação. A sua diferença não é um defeito. É um dado. A forma como alguém te tratou diz coisas sobre a capacidade daquela pessoa, não sobre o seu valor. Isso não é frase de cartão motivacional. É simplesmente logística. A distribuição de atenção, de orgulho, de reconhecimento que aconteceu na sua família diz sobre quem as pessoas eram e o que elas conseguiam oferecer, não sobre o que você merecia. O que você mereceu e o que você recebeu são duas medidas diferentes. Às vezes elas coincidem, às vezes não. Sobre segredos de família. Eles envelhecem, mas não desaparecem. Ficam guardados em caixas de papelão fechadas com fita marrom. Ficam em gavetas com cadeado. Ficam nas meias palavras de conversas que você não deveria ter ouvido, mas ouviu de qualquer jeito. Porque as paredes de uma casa familiar são finas e a atenção aguçada de quem aprendeu cedo a ler sinais sutis é afiada. E, eventualmente, quando alguém que carregava o segredo não consegue mais falar, mas ainda consegue escrever com a mão trêmula do lado que o AVC deixou, eles se transformam numa única palavra num caderno de reabilitação. Verdade. A verdade não expira. Não importa quantos anos ficou guardada. Não importa quantas latas de tinta foram empilhadas na frente. Ela estava lá o tempo todo, esperando que alguém tivesse coragem suficiente para ir até a garagem. Sobre esperar o momento certo. Esperar não é fraqueza. Não é passividade. É estratégia, quando consciente. É sabedoria, quando você entende que o impacto da verdade depende do contexto em que ela é apresentada.
O avô Edson me ensinou isso com madeira e fibra. A força certa, no ponto certo, no ângulo certo. Isso vale para a marcenaria e vale para verdades difíceis, sobre limites, sobre o que acontece quando você decide não receber mais o que não é seu para receber. Não é punição para quem você está limitando. É clareza para você. É você traçando uma linha que diz: aqui termino eu e aqui começa o peso que devolvo para quem era dele. Eu devolvi a narrativa de filha que desapontou. Devolvi a identidade de quem chegou de modo errado e ficou devendo por isso. Fiquei com a Larissa que existe por conta própria, que tem voo, que foi até a garagem. Se você é a pessoa da família que nunca pede nada, porque aprendeu que pedir é incômodo para os outros, que suas necessidades vêm por último, que é mais fácil se tornar autossuficiente do que ser negada, eu te peço que faça uma pergunta hoje. Só uma. Isso é uma escolha ou é um condicionamento que você aprendeu a chamar de escolha? Tem diferença. Uma escolha fortalece porque você a fez. Um condicionamento drena porque ele foi feito em você. E o passarinho de madeira? Aquele passarinho que o avô Edson entalhava numa semana de trabalho e me deu com 12 anos, que ficou na minha prateleira por 14 anos, enquanto o mundo acontecia ao redor, que eu coloquei na mochila naquela noite de aniversário sem saber ainda completamente porquê, que esteve no bolso do casaco no quintal do 1º de maio, que foi comigo para Recife e voltou comigo de Recife. O passarinho é essa parte de mim que o avô Edson enxergou antes de qualquer outras. Pessoa. A parte que sabia que havia voo. Não importa como você chegou aqui. Não importa o nome que colocaram em você ou a narrativa que construíram ao redor de você. A fibra de quem você é vai na direção certa quando você encontra o ponto certo e aplica a força certa. Essa é a lição de um marceneiro que falava pouco e enxergava muito, e que mesmo com a fala pela metade e a mão que mal segurava o lápis, encontrou um jeito de deixar o recado que precisava ser deixado. É manhã de terça-feira enquanto gravo isso. Fiz café. O primeiro café sempre sai mais forte do que devia porque ainda não aprendi, ou porque não quero aprender, ou porque tem algo justo na intensidade excessiva do primeiro gole, antes que o dia tenha exigido qualquer coisa de você. A mangueira lá fora está com galhos novos saindo dos pontos que foram podados. A poda faz assim. Às vezes, o que parecia corte é, na verdade, espaço para crescimento em direção diferente. A luz entra de um ângulo novo. Estou bem. Não de um jeito terminado, resolvido, lacrado com laço. Estou bem de um jeito que tem buracos e tem perguntas abertas, e tem a foto de uma lápide em Recife no meu telefone, e tem uma relação com meus pais que ainda está sendo decidida. E tenho uma irmã com quem ainda não falei por telefone, mas que um dia vou falar. Estou bem de um jeito que o avô Edson reconheceria. Todo lugar bom tem cara de começo. Se você ficou até o final dessa história, obrigada. De verdade, de um jeito que não é automático. Ficar com uma história de outra pessoa por esse tanto de tempo é um presente. É tempo que você podia ter dado para outra coisa. Se essa história tocou em algo na sua vida, numa caixa que você sabe que existe, numa diferença que você sente, mas não sabe nomear, numa garagem simbólica que você ainda não foi visitar. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir. Às vezes a história que a gente precisa não é a nossa. É a de outra pessoa que nomeia o que estava dentro de nós sem nome. E se você quiser continuar, o canal tem outras histórias como essa. De pessoas que foram até a garagem, que encontraram a caixa, que decidiram abrir,